Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Patrícia, de Língua Portuguesa. Vamos dar sequência, então, ao nosso PET volume 7. Então, vamos lá? Sejam bem-vindos à nossa semana 3. Fala, pessoal! Vocês já ouviram falar em metalinguística? Então, vamos saber um pouquinho sobre o que é isso. Língua, filme, música, tudo isso são linguagens pelas quais comunicamos. A metalinguística ocorre quando uma linguagem, por exemplo, um filme, descreve a própria linguagem. Um filme que conta como se faz um filme. Entenderam? Nós temos outro exemplo. Temos aí uma tirinha, né? Com a personagem fazendo a pergunta: o que foi? Não sei se olho para você ou para o balão. O quadrinho ao lado é um exemplo de metalinguagem. O quadrinho é uma forma de linguagem, não é? O personagem do quadrinho, ele fala sobre um elemento do próprio quadrinho. No caso, o balão do diálogo, da conversa. Já que o assunto do quadrinho é o próprio quadrinho. Então, nós temos aí uma metalinguagem, a linguagem falando dela mesma. Vamos ler o resumo do conto Flor, Telefone, Moça, de Carlos Drummond de Andrade. Temos aí um trecho desse conto. Não é conto. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta. E vai passando. Naquele dia escutei certamente porque era a amiga quem falava. E é doce ouvir os amigos ainda quando não falem, porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais, até sem olhos. Falava-se de cemitérios? De telefones? Não me lembro. De qualquer modo, a amiga... Bom, agora me recordo que a conversa era sobre flores. Ficou subitamente grave, sua voz murchou um pouquinho. Sei de um caso de flor que é tão triste, e sorrindo. Mas você não vai acreditar, juro. Quem sabe? Tudo depende da pessoa que conta, como do jeito de contar. Há dias em que não depende nem disso. Estamos possuídos de universal credulidade. E daí, argumento máximo, a amiga asseverou que a história era verdadeira. Era uma moça que morava na rua General Polidoro, começou ela. Perto do cemitério, São João Batista. Você sabe quem mora ali? Queira ou não queira, tem de tomar conhecimento da morte. Toda hora está passando enterro e a gente acaba por se interessar. Não é tão empolgante como navios ou casamentos ou carruagem de rei, mas sempre merece ser olhado. A moça naturalmente gostava mais de ver passar enterro do que de não ver nada. E se fosse ficar triste diante de tanto corpo desfilando, havia de estar bem arranjada. O início do conto é marcado pela presença da metalinguística. Vamos observar que trecho aí é metalinguístico. Porque o narrador, ele inicia o texto explicando que tipo de texto será. Ele diz que não é um conto, que é uma história que ouviu de uma amiga. Portanto, a linguagem foi utilizada para explicar o próprio processo de uso da linguagem. Por isso que nós temos uma metalinguagem. Com quem o autor do texto, que acabamos de fazer a leitura, está conversando? O autor está conversando com o leitor, contando sobre uma conversa que teve certa vez com uma amiga. É como se o leitor tivesse feito uma pergunta. Esse texto é um conto? Então ele começa o texto respondendo a essa pergunta, né? Não, não é um conto. Depois o narrador apresenta as falas da amiga dele, colocando possíveis falas dela do jeito que ele lembrava. O número 3, vamos ler a tirinha, tá bom? E responder a perguntinha sobre ela. Vou fazer uma metalinguagem. Quase. Pronto. O que está acontecendo aí? Por que esse é um texto metalinguístico? Porque a personagem da tirinha desenhou uma tirinha. Ou seja, o texto aborda a própria criação do texto. É a linguagem falando sobre a própria linguagem. Isso é chamado de
metalinguagem. Finalizamos mais uma semana. Aguardo vocês para a próxima correção. Se cuidem!